Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Eu já deixo claro aqui nesse início de leitura que esse capítulo aqui está bastante profundo e transformador. Cada sessão vai trazer um nível de profundidade que eu acredito que vai fazer diferenças significativas na vida de vocês. Então vamos lá. Você não vê que o oposto da fragilidade e da fraqueza é a impecabilidade? Está perguntando, você não percebe, não vê que a sua força vem do fato de não ser um pecador? Porque essa ideia de pecado vai trazer justamente fragilidade e fraqueza. A inocência é força e nada mais é forte. Os que não têm pecado não podem ter medo, pois qualquer tipo de pecado é fraqueza. O espetáculo de força que o ataque quer usar para encobrir a fragilidade não a esconde, pois como se poderia ocultar o irreal? Então ele trouxe essa pergunta. A fraqueza é irreal, é ilusória. A nossa invulnerabilidade é real. A nossa força é real, a nossa inocência. Ninguém que tenha um inimigo é forte e ninguém é capaz de atacar a não ser que pense que tem um inimigo. A crença em inimigos é a crença na fraqueza. E o que é fraco não é a vontade de Deus. Sendo oposto a ela, é inimigo de Deus. Inimigo aqui está entre aspas, porque o próprio Deus sabe que esse aspecto de a gente imaginar que tem um inimigo é uma ilusão também, porque como eu posso ser inimiga de mim mesma? Se nós todos somos uma grande consciência manifestados na multiplicidade, como pode eu ser inimiga de algum aspecto de mim que está manifestado aí? Então é impossível. E Deus é temido como uma vontade que se opõe. Então, quando eu penso que eu sou fraco, impotente, eu sinto medo do poder de Deus, que também é outra ilusão. E olha que bonito o que segue aqui agora. Como vem a ser estranha essa guerra contra ti mesmo? É uma exclamação. Não poderá deixar de acreditar que todas as coisas que você usa para manter o pecado podem te ferir e vir a ser o teu inimigo. E lutará contra ele, no caso aqui, aquele que a gente acha que é pecador, e tentará enfraquecê-lo devido a isso, e pensará que teve êxito e atacará de novo. É tão certo que você terá medo daquilo que atacar, como é certo que você amará o que perceber sem pecado. Olha que profundo. Então, tudo aquilo que eu enxergar de ruim, entre aspas, porque não existe ruim e bom, né? Tudo aquilo que eu ver como algo que eu preciso atacar a injustiça, atacar no modo de competir, atacar no modo de comparação, atacar aquele que é que briga, atacar de qualquer forma, gente. Tudo aquilo que eu acreditar que é nessa direção é aquilo que eu vou ter. E ele falou aqui, ó, é tão certo que terá medo daquilo que ataca, como é certo que você amará tudo aquilo que você perceber sem pecado. Somente caminha em paz aquele que viaja impecavelmente pela estrada que o amor lhe mostra. Então, essa pessoa que já vive em paz é aquela que vive impecavelmente pela vida, passando pela vida sem olhar os aspectos ilusórios, enganosos dessa ideia ilusória de pecado. Aquele que já não acredita mais na ideia de pecado. Pois lá o amor caminha com ele, protegendo-o do medo. E ele só verá aqueles que não têm pecado e que não podem atacar. Que libertador, porque se eu acredito que o mundo não tem pecado e que eu não posso atacar nada porque tudo que eu atacar é uma ilusão, então a vida vai trazer o quê? As testemunhas que confirmam isso, porque tudo é uma crença, né? Eu vou viver aquilo que eu acredito. Então, se eu acreditar na inocência, na alegria, na paz, é exatamente isso que eu vou atrair para minha vida.
pessoas, circunstâncias, situações que vão confirmar essa minha crença, que é uma crença fortalecedora, né? Caminha em glória com a cabeça erguida e não tema mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham a sua própria inocência. Porque se eu vejo um mundo inocente, é porque eu estou compartilhando a inocência a partir de mim mesma. Nada do que enxergam é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano, da ilusão de causar prejuízo a qualquer parte da criação. E o que parecia causar dano, agora está brilhando em inocência, liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor. Eles compartilham a força do amor porque olharam para a inocência. Que bonito! E todo o erro desapareceu porque eles não o viram, porque eles escolheram não olhar o aspecto ilusório do erro, porque o erro não existe. O que existe, na verdade, é só amor. Aquele que olha procurando a glória irá achá-la onde ela está. E onde poderia estar a glória, senão nos inocentes, senão no fato de enxergar todo o mundo como uma grande ilusão, entendendo que todos nós somos inocentes, porque todos nós somos seres crísticos. Não existe maldade na nossa essência divina. Não permita que as pequenas interferências te puxem para a pequenez. A pequenez é do ego, hein, gente? Não se esqueçam. Se bem que agora ele vai ressignificar muitos aspectos aqui dessa energia, dessa distorção chamada ego. Não pode haver atração pela culpa na inocência. Isto é, não pode haver atração por qualquer tipo de culpa se a gente enxergar a inocência de tudo. A nossa e no outro também, né? Pensa no mundo feliz pelo qual você caminha com a verdade do seu lado. Pensa o quanto o mundo pode ser melhor, o quanto a vida aqui pode ser melhor quando você caminha acreditando nessa verdade da inocência, da pureza, do amor, da paz, da alegria. Não desista desse mundo de liberdade em troca de um pequeno suspiro de desejo pelo pecado aparente, pelo faiscar diminuto da atração pela culpa. Eu vou trazer essa frase de uma outra forma. Não desista desse mundo de liberdade, que é esse mundo que a gente ainda não vivencia, né? Que é esse mundo que o próprio Espírito Santo, que Jesus Cristo tentou nos trazer, nos fazer entender, que é esse mundo criado por Deus. Não desista desse mundo de liberdade em troca de um pequeno suspiro de desejo, que são os desejos por coisas e os apegos, pelo pecado aparente, que no caso aqui é ver a ideia de pecado em nós mesmos ou no outro. E aí a gente entra nesse estado de culpa, estado de medo, tudo isso criado a partir de uma ideia equivocada, ilusória, chamada pecado, que a gente acha que a gente veio para sofrer, que a gente veio aqui para viver uma vida, que a gente está aqui crucificado. E pelo faiscar diminuto da atração pela culpa, porque a culpa nos coloca num estado vibracional baixíssimo, fazendo com que a gente atraia tudo aquilo que vai justificar a culpa, a existência da culpa. Você deixaria de lado o céu em troca de todas essas distrações insignificantes? Está perguntando. O seu destino e o seu propósito estão muito além disso, naquele lugar limpo onde a pequenez não existe. Isto é, naquele lugar limpo onde o ego já foi superado, naquele lugar onde a gente já reconheceu a nossa essência divina, o nosso ser espiritual, o nosso ser crístico. O seu propósito está em desacordo com qualquer tipo de pequenez, e assim, ele está em desacordo com o pecado, porque o pecado é da pequenez, o pecado é uma ideia ilusória do ego, é uma ideia que nos coloca num estado de medo, porque a gente vai ter medo da punição, do castigo de Deus, né? Se eu sou um pecador, eu corro o risco de ser condenado.
que nós não permitamos que a pequenez conduza o Filho de Deus à tentação, tentação de se ver como pequeno, de se ver como incapaz, de se ver como um pecador. A sua glória está além disso, incomensurável e intemporal, assim como a eternidade. Incomensurável aqui, na grandeza infinita e fora do tempo. É aí que está a nossa glória. Não permita que o tempo se intrometa na perspectiva na qual você percebe o outro. Não deixe seu irmão amedrontado e sozinho em sua tentação, mas ajuda-o a se erguer acima dela e a perceber a luz da qual ele faz parte. Ajudar o nosso irmão a se erguer acima da tentação de se ver como um ser pequeno também, como um ser sofredor, como uma vítima das circunstâncias. A sua inocência iluminará o caminho para a inocência dele e assim a sua própria inocência é protegida e mantida na sua consciência. Então, quando eu projeto e vejo o outro como um ser inocente, eu mantenho e atraio, logicamente, a minha própria inocente para que ela permeie a minha consciência. Pois quem é capaz de conhecer a própria glória e perceber o pequeno e o fraco em si mesmo? Olha que lindo! Quem é capaz de reconhecer a própria glória, o próprio poder, a própria inocência e também se perceber como fraco e pequeno? Tudo junto. É impossível. A gente vai manifestar o aspecto que está em nós, que a gente escolher acreditar que é o mais poderoso, que é o mais forte. Se eu escolher acreditar que eu sou pequena e fraca, é isso que eu vou manifestar no mundo. Mas se eu escolher acreditar na minha impecabilidade, na minha inocência, no poder criador que eu tenho de criar a realidade que eu quiser, é isso também que eu vou vivenciar e experienciar aqui. E quem é capaz de caminhar tremendo em um mundo amedrontador e reconhecer que a glória do céu brilha em si mesmo? Olha só, trazendo de uma outra forma, quem é capaz de caminhar aqui com medo no mundo, nesse mundo que a gente enxerga como amedrontador, como assustador, e ainda assim reconhecer que a glória do céu brilha dentro dele, que está nele mesmo? Não tem jeito. Deus não coexiste com ego. Não tem como, gente. É sempre uma escolha. Nada do que está à sua volta deixa de ser parte de ti. Olha para isso amorosamente e vê nisso a luz do céu. Assim você virá a compreender tudo o que te é dado. Em perdão benigno, o mundo cintilará e brilhará, e tudo o que antes você pensava ser pecado, agora será reinterpretado como parte do céu. Por isso que a gente não pode brigar com as coisas, não pode reclamar, não pode lamentar, não pode brigar com a vida. Ele pede aqui que a gente tenha aceitação plena de todas essas cenas ilusórias que a gente vê passando pela vida. E ele continua aqui, como é bonito caminhar limpo, redimido e feliz através de um mundo em amarga necessidade da redenção que a sua inocência lhe concede. Vamos trazer essa frase de uma outra forma. Como é bonito caminhar limpo e redimido e feliz através de um mundo que necessita urgentemente de salvação e que a sua própria inocência pode conceder ao mundo. Quando eu trago esse aspecto da inocência em mim, eu vou manifestar isso no mundo também, porque eu vou enxergar a inocência no mundo. O que você pode valorizar mais do que isso? Aqui está a sua salvação e a sua liberdade, e ela tem que ser completa se você quiser reconhecê-la. A salvação não pode ser parcial. A salvação só pode ser completa, caso a gente queira reconhecer a veracidade, a verdade nesse aspecto da salvação. Porque se a gente não quiser enxergar isso, a gente vai viver e vai
manifestar também uma vida repleta de caos e de sofrimento e de ilusões aí, que poderia muito bem ser superada nessa própria vida. Fim da leitura do livro-texto.